Antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta do coração. Você já sentiu uma dor tão silenciosa que parecia impossível de explicar? Aquele momento em que você olha para o céu e pensa: Deus, se o Senhor ainda fala, fala comigo hoje. Se esse sentimento já te alcançou alguma vez, então esta história pode ser a resposta que o seu coração esperou por muito tempo. Mas antes de seguir, me conta, de qual cidade você está assistindo agora? Quero saber até onde essa mensagem está chegando. E se isso tocar você, se inscreve no canal, você vai receber histórias que aquecem, curam e aproximam você de Deus. A dor chegou para Arthur como um visitante inesperado, sem pedir permissão. Ela entrou devagar, mas logo tomou cada canto do seu coração cansado. Ele tentava seguir sua vida, mas tudo parecia pesado demais para carregar. Os dias eram longos, as noites mais longas ainda, cheias de pensamentos. E por mais que rezasse, sentia que suas palavras não saíam do lugar. Parecia que Deus estava distante, silencioso, inalcançável. E esse silêncio doía mais do que a própria tristeza que o cercava. Arthur era conhecido no vilarejo como um homem calmo, sempre disposto a ajudar. Mas agora caminhava cabisbaixo, como quem perdeu algo que não sabe explicar. O trabalho, que antes sustentava sua força, lhe fora tirado de repente. E com ele, perdeu também a confiança que tinha em si mesmo. A casa onde morava parecia pequena para tanto sofrimento guardado. Ele tentava sorrir para não preocupar quem amava, mas falhava sempre. E no fundo repetia: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Certo dia, incapaz de suportar o aperto no peito, ele saiu para caminhar. Seguiu até o campo seco do vilarejo, onde sempre buscava um pouco de paz. O vento ali soprava fraco, levantando poeira e lembranças antigas. Arthur olhou ao redor e percebeu que até a paisagem estava triste. Era como se o mundo refletisse o que ele sentia por dentro. Sentou-se sobre uma pedra e respirou fundo, tentando se acalmar. Mas a tristeza parecia maior do que qualquer tentativa de controle. Ele ergueu os olhos para o céu, que estava cinzento e pesado como seu coração. E ali, com a voz embargada, fez a pergunta que guardava há semanas: Deus, o Senhor ainda fala comigo? Porque eu já não consigo ouvir nada. A frase saiu baixa, mas carregada de uma dor profunda e sincera. Arthur sentiu as mãos tremerem como se confessasse um segredo proibido. E por um momento, esperou que algo acontecesse, um sinal qualquer. Mas tudo permaneceu quieto, imóvel, como se o céu estivesse dormindo. O silêncio se estendeu, preenchendo o espaço ao redor como um cobertor frio. Arthur abaixou a cabeça e deixou que algumas lágrimas caíssem sem resistência. Não era apenas tristeza, era cansaço, era medo, era sensação de abandono. Ele queria ouvir uma resposta, uma direção, qualquer palavra divina. Mas tudo o que recebia era um vazio que castigava seu espírito. A dor parecia viva, caminhando com ele, respirando com ele. E a pergunta insistia: será que Deus me esqueceu? Enquanto enxugava o rosto, um som leve surgiu atrás dele. Passos lentos, arrastados, como de alguém que carregava o tempo nas costas. Arthur virou-se devagar, sem esperar nada especial naquele momento. E então viu um senhor muito idoso caminhando pela trilha estreita. O velho tinha o olhar mais sereno que Arthur já tinha visto na vida. Parecia alguém que sabia mais do mundo do que deixava transparecer. E sua presença trazia uma paz estranha, silenciosa e acolhedora. O velho parou perto de Arthur, apoiando-se em um bastão de madeira gasto. Ele observou o homem por alguns segundos, como se lesse sua alma. Arthur tentou se recompor, mas sentiu que aquele olhar via além. O idoso respirou fundo e sorriu de um jeito simples e compassivo. Era o tipo de sorriso que não julgava, apenas compreendia. Algo dentro de Arthur se acalmou, mesmo sem saber o motivo. E naquela quietude, sentiu que aquele encontro não era comum. Então, com uma voz suave, o velho disse apenas uma frase. Uma frase simples, mas que entrou direto no coração de Arthur. Meu filho, Deus nunca parou de falar com você. Arthur congelou, sem saber como reagir ou o que responder. Era como se o velho tivesse escutado seus pensamentos mais profundos. O vento parou por um instante, como respeitando aquele momento. E Arthur percebeu que algo estava prestes a mudar em sua história. Arthur ficou olhando para o velho, sem saber se aquela frase era coincidência. Como ele sabe o que estou sentindo? Pensou enquanto tentava respirar melhor. O idoso se aproximou um pouco mais, tocando levemente seu ombro. O toque era leve, mas parecia carregar uma força que Arthur não tinha.
O velho continuou olhando para ele com um carinho inexplicável. Era como se entendesse dores que ninguém mais via. E isso fez Arthur sentir que aquele encontro tinha um propósito. Meu filho, às vezes Deus fala no silêncio, disse o velho com calma profunda. É que, quando o coração está ferido, o barulho da dor é muito alto. Arthur abaixou o olhar, sentindo que aquela verdade o atravessava. Ele nunca tinha pensado que seu sofrimento pudesse abafá-lo por dentro. A dor tinha virado sua única companhia, sua única voz. E talvez por isso não conseguia perceber nada além dela. O velho, no entanto, parecia enxergar muito mais. O idoso se sentou ao lado de Arthur, como se aquele lugar fosse familiar. Ele apoiou o bastão no chão e respirou fundo, olhando o horizonte. Eu já senti essa dor que você sente, confessou após alguns segundos. Já passei por noites tão longas que pensei que Deus tinha me deixado. Arthur ergueu os olhos, surpreso com a confissão inesperada. Era difícil imaginar aquele velho sábio sofrendo como ele. Mas a sinceridade em suas palavras era impossível de ignorar. E o que o Senhor fez? Arthur perguntou, quase num sussurro. O velho sorriu, um sorriso triste e cheio de lembranças antigas. Eu aprendi a ouvir Deus nos detalhes que eu ignorava. Arthur franziu a testa, sem entender completamente o que ele queria dizer. Nos detalhes, repetiu, buscando clareza naquelas palavras. Sim, respondeu o velho com voz firme. Porque Deus fala muito antes de falar em voz alta. O velho então apontou para o campo seco ao redor deles. Acha que esse campo sempre foi assim? Perguntou com suavidade. Arthur olhou a terra dura, rachada, sem vida aparente. Ele jamais imaginaria aquele lugar sendo diferente. Há muitos anos, este campo era fértil, cheio de flores e frutos. Arthur arregalou os olhos, incapaz de imaginar aquela transformação. Mas algo aconteceu que mudou tudo, completou o velho. A seca chegou e levou tudo embora em pouco tempo, disse o idoso. A natureza sofreu, e o vilarejo sofreu junto com ela. Arthur respirou fundo, sentindo uma estranha conexão com aquela mudança. A seca foi a dor que ninguém pediu, mas todos tiveram que enfrentar. O velho passou a mão pela terra, deixando a poeira escorrer entre os dedos. Mas sabe o que aconteceu depois? Perguntou com brilho nos olhos. Arthur balançou a cabeça, atento a cada palavra. A terra aprendeu a esperar, disse o velho com calma quase poética. Ela se manteve firme, mesmo quando parecia que nada brotaria. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha diante daquela metáfora viva. E um dia, quando ninguém esperava, a chuva voltou. O velho sorriu ao lembrar, como se estivesse revivendo aquele momento. A terra floresceu de novo, mais forte do que antes. E tudo isso aconteceu porque ela não desistiu de esperar. Arthur ouviu cada palavra como quem recebe um remédio para a alma. A comparação entre sua dor e aquele campo seco fez sentido imediato. Era como se Deus estivesse mostrando algo através daquele velho. Algo que ele não teria visto sozinho, por mais que tentasse. Meu filho, disse o idoso, tocando seu ombro novamente. Às vezes a dor é só a estação antes da chuva chegar. E essa frase fez Arthur sentir um calor no peito que não sentia há meses. Arthur permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo cada palavra. Sentiu que aquela frase ecoava dentro dele como algo familiar. Era como se alguém finalmente tivesse traduzido sua dor em linguagem humana. O velho, percebendo a mudança em seu olhar, continuou observando com calma. Não havia pressa, nem cobrança, apenas compreensão profunda. Arthur respirou fundo e limpou discretamente o rosto molhado. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia totalmente sozinho. Mas por que dói tanto? Arthur perguntou, com a voz embargada. O velho sorriu com gentileza, como quem já ouviu aquela pergunta muitas vezes. Porque a dor é insistente, meu filho. Ela mostra o que a alma tenta esconder. Arthur abaixou a cabeça, sentindo o peso da verdade nas palavras dele. Às vezes, continuou o velho, é a única forma de nos fazer parar e olhar. Parar para nós mesmos, para Deus, para o que realmente importa. E Arthur percebeu que há tempos não olhava para dentro com sinceridade. O idoso então pegou uma pequena pedra no chão e colocou na mão de Arthur. Veja esta pedra, disse ele com voz baixa, porém firme. Ela só se tornou assim por causa do tempo e da pressão. Arthur virou a pedra entre os dedos, observando sua superfície lisa. Ela parecia simples, mas havia sido moldada por anos de desgaste. Algumas pessoas também são moldadas assim, completou o velho. Dor,
tempo, paciência e fé. Arthur fechou a mão ao redor da pedra, sentindo seu peso leve. Ela representava muito mais do que um pedaço de terra endurecido. Representava seu próprio processo, seu próprio deserto interno. Então a dor tem propósito? Ele perguntou com cuidado. O velho assentiu lentamente, como quem confirma algo óbvio. Tem sim. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. E aquela frase tocou Arthur como um abraço invisível. O velho voltou a olhar para o horizonte, onde o sol começava a baixar. A luz alaranjada iluminava seu rosto, destacando suas rugas profundas. Há momentos em que Deus precisa permitir a dor para abrir nossos olhos. Arthur respirou fundo, sentindo que começava a entender. Não porque ele nos esqueceu, continuou o velho com ternura, mas porque ele nos ama demais para nos deixar onde estamos. Foi impossível para Arthur conter a emoção ao ouvir aquilo. Eu pensei que Deus tivesse se calado comigo, confessou Arthur. Mas agora, talvez eu é que tenha parado de ouvir. O velho sorriu, dessa vez com um brilho quase juvenil no olhar. Exatamente, meu filho. A dor costuma falar alto demais. E quando ela fala alto, esquecemos da voz mansa de Deus. Arthur fechou os olhos, sentindo o coração bater de forma diferente, como se uma chama pequena estivesse sendo reacendida dentro dele. O velho então se levantou, com certa dificuldade, apoiando-se no bastão. Arthur também se ergueu, por respeito e reconhecimento. O vento soprou novamente, agora mais suave, quase acolhedor. Era como se o próprio ambiente tivesse mudado desde que conversaram. Vamos caminhar um pouco, sugeriu o idoso com delicadeza. Arthur concordou imediatamente, sentindo-se mais leve. E juntos começaram a andar pelo campo seco, lado a lado. A cada passo, Arthur sentia que algo dentro dele se rearranjava. Como se suas dores encontrassem novos lugares para repousar. Ele não estava curado ainda, sabia disso, mas havia esperança. E a esperança, por si só, já era um presente enorme. O velho caminhava devagar, mas com firmeza e sabedoria. E Arthur sentia que cada minuto ao seu lado era uma lição viva. Uma lição que Deus parecia ter enviado especialmente para ele. O sol já estava mais baixo, pintando o céu com tons dourados e suaves. Arthur caminhava ao lado do velho, sentindo uma paz que há muito não sentia. Parecia que, a cada passo, a dor dentro dele perdia um pouco de força. O velho então apontou para um pequeno broto surgindo na terra seca. Era frágil, quase invisível, mas teimoso como a vida que insiste em nascer. Olhe isso, meu filho, disse o idoso com um sorriso calmo. Mesmo a terra mais sofrida guarda sementes esperando sua hora. Arthur se agachou para observar o broto de perto, admirando sua resistência. Ele nunca teria percebido aquilo se estivesse sozinho e desesperado. O velho continuou: nada cresce no desespero, mas muita coisa cresce na esperança. A frase entrou no coração de Arthur como um remédio silencioso. Ele passou os dedos pela terra, sentindo a textura áspera e viva. Às vezes Deus permite secas para revelar quem tem raiz forte, explicou. E Arthur ficou em silêncio, apenas absorvendo aquela verdade simples. Continuaram a caminhar devagar, o velho sempre um passo à frente. Arthur observava como ele parecia enxergar sentido em cada detalhe. O idoso então parou ao lado de uma árvore curva, marcada pelo vento. Veja esta árvore, disse ele, tocando o tronco torto com carinho. Ela não cresceu reta como as outras, mas continua firme. Arthur passou a mão pelo tronco e sentiu sua força, mesmo nas imperfeições. Às vezes a dor nos entorta, mas não nos derruba, finalizou o velho. Arthur percebeu que aquela árvore era um reflexo de suas próprias lutas. Não era perfeito, não estava inteiro, mas ainda estava de pé. Deus não exige perfeição para nos amar, disse o velho suavemente. Ele exige apenas sinceridade e coração aberto. Arthur respirou fundo, sentindo algo se desfazer dentro de si. Era como se um nó antigo estivesse finalmente se soltando. E naquele momento, ele percebeu que havia sido ouvido. O velho então se virou para Arthur e segurou suas mãos com firmeza. Meu filho, você não está aqui por acaso. Nem eu estou. A frase fez um arrepio percorrer o corpo de Arthur de cima a baixo. Deus nos conecta quando precisamos ouvir o que sozinhos não ouvimos. Os olhos do velho brilhavam como quem carrega histórias profundas. E ele te trouxe até aqui para te dizer que não te abandonou. Arthur sentiu as lágrimas subirem novamente, mas dessa vez eram leves. Então Deus ainda fala comigo? Perguntou Arthur,
com esperança renascendo. O velho sorriu largo, como quem esperou por essa pergunta. Claro que fala. Ele fala na dor, fala no silêncio e fala nos encontros. Você só precisava de um momento quieto para ouvir de novo. Arthur sentiu um calor espalhar-se pelo peito, quase como um abraço invisível. Algo dentro dele florescia, tímido, mas verdadeiro. Deus fala, meu filho. Sempre falou, reforçou o velho. O vento soprou mais forte naquele instante, levantando poeira ao redor. Era como se a natureza reagisse àquela conversa transformadora. Arthur olhou para o céu e não o viu mais cinzento como antes. Havia agora um tom suave, uma luz que antes não tinha percebido. Ele está ouvindo você, disse o velho, olhando para o horizonte. E também está respondendo, mesmo que você ainda não entenda tudo. Arthur respirou fundo, deixando a esperança entrar com mais força. Enquanto caminhavam de volta, Arthur sentia que algo importante tinha mudado. A dor ainda existia, mas já não parecia invencível ou tão pesada. O velho falava pouco agora, como se soubesse que o silêncio também ensina. E naquele silêncio, Arthur sentiu a presença de Deus mais perto. Não como uma voz alta, mas como uma paz que preenchia tudo. Cada passo parecia abrir um novo espaço dentro do seu coração. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que não estava perdido. Quando chegaram novamente perto do vilarejo, o velho parou diante de uma cerca quebrada. Arthur também parou, olhando a madeira caída e desgastada pelo tempo. Vê esta cerca? Perguntou o idoso, com a voz calma como sempre. Ela caiu porque ninguém cuidou dela por muito tempo. Arthur entendeu imediatamente o significado por trás das palavras. Assim também acontece com o coração quando a gente ignora a dor. O velho sorriu, como quem entrega uma chave importante. Arthur ajoelhou-se diante da cerca e tocou a madeira rachada. Sentiu que estava tocando, de alguma forma, suas próprias rachaduras internas. Se não cuidamos das feridas, elas se tornam brechas para mais dor, disse o velho. E aquela frase atingiu Arthur como uma verdade impossível de negar. Por anos ele tentará apenas empurrar tudo para longe, sem resolver nada. Mas Deus é o único que consegue restaurar o que a gente não consegue, completou. Arthur respirou fundo, deixando essa esperança entrar. Os dois continuaram andando, agora em direção a um riacho próximo. A água corria limpa, fazendo um som suave que acalmava o espírito. O velho se agachou e encheu as mãos com água, oferecendo-a a Arthur. Beba! A água limpa o corpo, e a verdade limpa a alma. Arthur bebeu lentamente, sentindo o frescor descer pela garganta. Era como se aquela água lavasse também algo que ele carregava por dentro. O velho observava com um olhar sereno, como quem já sabia disso. Você acha que Deus se afastou da sua vida, não é? Perguntou o velho. Arthur abaixou a cabeça, envergonhado pela sinceridade que a pergunta exigia. Eu pensei que ele tivesse desistido de mim, confessou. O velho assentiu, como se aquela resposta fosse comum aos corações feridos. Mas Deus não desiste de ninguém, meu filho. É o homem que se perde nas sombras. Arthur sentiu um aperto no peito, mas agora misturado com esperança. E ele te trouxe até este encontro para te iluminar de novo, completou. O vento soprava mais forte à beira do riacho, mexendo as folhas ao redor. Arthur fechou os olhos e deixou aquele vento tocar seu rosto. Parecia um gesto suave, quase como uma mão invisível. Quando a dor te alcançou, Deus não se calou, disse o velho. Ele apenas esperou o momento em que você estivesse pronto para ouvir. Arthur abriu os olhos e encarou o idoso com sinceridade. Estou ouvindo agora, disse com a voz embargada. Então preste atenção, disse o velho, apoiando-se em seu cajado. Deus não fala apenas para consolar. Ele fala também para transformar. Arthur engoliu seco, percebendo a profundidade daquilo. E transformação dói, meu filho. Dói porque mexe onde tentamos esconder. O velho o observava com ternura, sem qualquer julgamento. Mas a dor que Deus permite nunca é para destruir, é para reconstruir. E essa frase ficou ecoando dentro de Arthur como um farol. O caminho à frente parecia diferente agora, embora fosse o mesmo de antes. Arthur caminhava mais firme, como alguém que finalmente entende seu destino. Você não está sendo punido, disse o velho. Está sendo preparado para algo maior do que imagina. Arthur sentiu o coração acelerar, mas dessa vez por um bom motivo. Uma chama pequena acendeu-se dentro dele, tímida, mas viva. Eu quero aprender, quero mudar, confessou.
O velho sorriu como quem vê um milagre discreto acontecendo. Então já começou, meu filho. A cura sempre começa quando o coração se abre. Eles seguiram caminhando em silêncio, mas um silêncio leve, cheio de paz. Arthur sentia que cada passo o aproximava de uma nova versão de si mesmo. E a presença daquele velho era como uma luz guiando seu caminho. Deus ainda está falando com você, disse o idoso pela última vez. E Arthur sabia, profundamente, que era verdade. Quando chegaram à entrada do vilarejo, o sol começava a se pôr lentamente. O céu se tingia de laranja e dourado, como se Deus estivesse pintando a cena. Arthur observou aquele espetáculo com um brilho renovado nos olhos. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele sentia beleza ao redor. É assim que Deus fala também, disse o velho, apontando para o horizonte. Ele fala em cores, em silêncios, em mudanças que parecem simples. Arthur respirou fundo, absorvendo aquela revelação. Conforme avançavam pelas ruas estreitas, as casas começavam a acender suas luzes. Pareciam pequenas estrelas brotando na terra, dando vida à noite que chegava. Arthur sentiu o coração aquecer ao ver o vilarejo daquele jeito. Percebe como tudo parece diferente? Perguntou o velho. Não foi o vilarejo que mudou. Foi você. Arthur abaixou a cabeça, humildemente, reconhecendo essa verdade. Era como enxergar o mundo com novos olhos. Eles passaram em frente à casa de uma senhora conhecida pela generosidade. Ela estava varrendo a porta, e ao vê-los, sorriu com simpatia. Boa noite, meus queridos. Que Deus os abençoe, disse ela. Arthur respondeu com um sorriso sincero, coisa rara nos últimos meses. A mulher percebeu algo diferente nele, mas não comentou. Viu, disse o velho quando seguiram adiante. Até um sorriso é usado por Deus para lembrar que você não está sozinho. Mais à frente, encontraram um grupo de crianças correndo e brincando na rua. Risos ecoavam pelo ar, iluminando a noite mais que qualquer lamparina. Arthur parou um instante para observar a alegria delas. Quando a alma dói, esquecemos que o mundo ainda tem beleza, disse o velho. Mas Deus te trouxe de volta para enxergar o que estava escondido pela dor. Arthur sentiu a garganta apertar, mas dessa vez era emoção boa. Ele estava começando a entender o que realmente havia perdido. No centro do vilarejo, o sino da pequena capela tocou suavemente. O som atravessou as ruas com uma paz difícil de descrever. Arthur fechou os olhos e ouviu com atenção, como se fosse um chamado. Há quanto tempo você não escutava esse sino com o coração? Perguntou o velho. Arthur refletiu e percebeu que fazia muito, muito tempo. Eu acho que eu tinha parado de ouvir Deus, admitiu baixinho. Mas ele nunca parou de falar, respondeu o idoso. Eles se aproximaram da capela, iluminada apenas por algumas velas. A porta estava entreaberta, como um convite silencioso. Arthur sentiu um arrepio correr por sua pele, mas não de medo. Era algo como reverência, como se estivesse voltando para casa. Entre, disse o velho, com um gesto suave. Às vezes, para ouvir a voz de Deus, basta dar um passo para dentro. E Arthur decidiu obedecer, com o coração batendo forte. Assim que entrou, foi envolvido por um silêncio profundo e acolhedor. O tipo de silêncio que não pesa, mas abraça. As velas tremulavam levemente, projetando sombras nas paredes antigas. Arthur caminhou até o primeiro banco e se sentou, sentindo a alma desacelerar. Fale com ele, disse o velho, ainda parado junto à porta. Mas fale com verdade, não com medo. Arthur fechou os olhos e deixou as emoções virem. Deus, eu não sei por onde começar, murmurou Arthur, com voz trêmula. Sua respiração estava pesada, mas sincera como nunca antes. Eu me perdi. Eu me afastei. Eu achei que o Senhor tinha desistido de mim. Uma lágrima escorreu, mas ele não tentou escondê-la. Se ainda estiver me ouvindo, por favor, fala comigo. O silêncio que veio depois não era vazio, mas cheio de presença. E Arthur sentiu que algo dentro dele finalmente se quebrava, para ser reconstruído. Se essa história falou com você, então talvez seja porque Deus queria mesmo alcançar o seu coração hoje. Às vezes, Ele usa exatamente os momentos que mais doem para nos lembrar que não estamos sozinhos. E que a caminhada, por mais pesada que seja, nunca é feita sem propósito. Então antes de você sair, respira um pouco. Pensa no que Deus te mostrou através dessa história. E guarda isso com carinho dentro de você. E agora, me diz, o que essa mensagem significou para você hoje? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler e orar por você.
E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que Deus ainda tem para te contar.